Então, continuando aqui. Share. Aí, voltamos para cá. Temos algumas outras questões aqui para resolver também. Esse daqui, anel de Malpighi, né? O cientista italiano Marcello Malpighi realizou um experimento clássico no qual removeu um anel de casca contendo floema do tronco de uma árvore. Na região acima do corte, a casca entumeceu com o tempo. Entumeceu quer dizer que ela ficou inchadinha, tá? Ficou maior. Considerando a figura que mostra a retirada de um anel da casca do tronco de uma árvore, analise as proposições e assinale a alternativa correta. Ah, essa já é dentro... Não, tá certo, é isso mesmo. Cadê? Aqui. Esse procedimento interrompe a realização da fotossíntese das folhas situadas acima do corte. A retirada desse anel promove o aumento do número de vasos lenhosos ou xilemáticos que transportam carboidratos. A presença do corte no tronco da árvore interrompe a descida de seiva elaborada pelo floema em direção às raízes axiais ou pivotantes. Esse tipo de corte não compromete a translocação nos caules tipo tronco, pois esta ocorre somente no sentido basal apical. Sentido basal apical é da base para o ápice, do chão para cima. O entumecimento resulta do acúmulo de seiva bruta que provém da copa da planta. Qual que vocês marcariam aí? Letra C. Letra C, tá? Quando você corta, você interrompe. Você interrompe o transporte de floema. Faltam açúcares para as raízes e depois de um tempo, que não é rapidinho também, a planta morre. Então, de boa. 9. Analise as afirmativas seguintes que estão relacionadas com o transporte nos vegetais. A seiva bruta é conduzida das raízes até as folhas através dos vasos lenhosos. Os vasos liberianos pertencem ao xilema. A seiva bruta circula pela casca do caule, enquanto a seiva elaborada circula mais internamente. A condução de água das raízes para cima depende de forças de sucção das células das folhas. A seiva bruta circulante nos vegetais é constituída de água, sais minerais e principalmente açúcares e aminoácidos. Nos vasos liberianos, uma célula comunica-se com a outra por meio de placas crivadas. Quais estão corretas? Vamos ver cada uma, ó. A seiva bruta é conduzida das raízes até as folhas através de vasos lenhosos? A 1 tá certa? Não, tá errado. Por que tá errada? A seiva bruta é da... A seiva bruta não é... Ah, é verdade, tá É certo. vaso Sim, lenhoso, tá certo? Aí, 2, os vasos liberianos pertencem ao xilema? Não. Não, o vaso liberiano é o floema. Então, a gente já elimina a letra B e letra E. E já eliminamos também a C, porque a gente já falou que a 1 está certa, então é a A ou a D. 3, a seiva bruta circula pela casca do caule, enquanto a seiva elaborada circula mais internamente. Vocês lembram como que é a disposição? Quem vem primeiro no caule? É a bruta, primeiro o floema. é xilema e floema ou é floema e xilema? O floema é do lado de fora e o xilema é do lado de Isso. dentro. Lembra que o F vem antes do X. Então, o floema vem antes do xilema. Então, a 3 está errada, a gente já sabe que não é a letra A, mas vamos ver o resto. A condução de água das raízes para cima depende de força de sucção das células das folhas, isso está certo. A seiva bruta circulante é constituída de água e sais minerais, até aí estaria certo, mas principalmente açúcares e aminoácidos, não, isso está na seiva elaborada. E a 6, nos vasos liberianos, uma célula comunica-se com a outra por meio de placas crivadas, tá certo? Placa crivada é aquela parte, tipo, tem uma célula, tem a outra, tem um local que é cheio de perfurações, vários buraquinhos entre as duas células que permite a passagem do floema. Então, seria a letra D. Ok? Aí aqui eu coloquei umas questões de vestibular para a gente tentar fazer. Ó. Essa daqui eu esqueci de onde que é, esqueci de colocar. Perdão, depois eu vejo.
A seiva elaborada é transportada por um tecido especializado denominado floema. A hipótese mais aceita para explicar a condição de seiva elaborada é a hipótese de Mint. Não sei se fala Mint, sei lá. Mint associou o transporte de seiva ao gradiente de pressão. Existe diferença de pressão de turgência entre o local de carregamento, produção de seiva, e o local de descarregamento, local de acúmulo de seiva. Para explicar a condição de seiva, pode-se fazer uso do osmômetro de Mint. Observe o esquema a seguir. Os osmômetros 1 e 2, olha eles aqui, estão ligados por um tubo 3 e mergulhados em um recipiente com água pura, ligados entre si por um tubo 4. No osmômetro 1, a solução de sacarose é mais concentrada que a solução do osmômetro. Nossa, tem várias palavras unidas aqui, né? A água flui do recipiente para dentro dos osmômetros 1 e 2. Entra a água com mais intensidade no osmômetro 1 do que no 2, pois a solução 1 possui maior concentração de sacarose, olha até sacarose, sacarose, que a 2, sendo a maior pressão osmótica em 1. Essa diferença de entrada de água vai gerar uma corrente no sentido osmômetro 1 para o osmômetro 2. Os osmômetros 1 e 2 são formados por membranas semipermeáveis, isso quer dizer que passa água somente. Comparando-se o sistema descrito com uma planta viva, é possível afirmar: o osmômetro 2 representa as folhas ou órgãos de reserva com grande concentração de açúcares, local de carregamento de material orgânico. O tubo 3 representa os vasos do xilema e o tubo 4 do floema. O osmômetro 1 representa as folhas e os órgãos de reserva com grande concentração de açúcares, local de carregamento de material orgânico. O fluxo de seiva bruta ocorre unicamente por carregamento no sentido folha-raiz. O osmômetro 1 representa os vasos do xilema e o osmômetro 2 os vasos do floema. O que vocês acham? Eu acho que eu marcaria a letra C. Marcaria C. Alguém marcaria alguma outra? Quero ver. Ou então a mesma, gente. Me responda aí. Professora, Oi. o tubo 4 e 3 seriam o quê? Alguém lembra, gente, o que seria o tubo 3? Vamos tentar ver, associar. O local onde tem maior concentração de glicose é desde 1. 1 representaria o quê na planta? A folha. A folha. 2 representaria o quê? Raiz. As raízes, que é um local onde tem menos que ela vai receber. 3 seriam os vasos liberianos, que são os vasos do floema. E 4 é quem? Vasos lenhosos do xilema. Vasos lenhosos, porque lembra que eu falei, a água, vou até voltar um slide aqui, para mostrar o transporte aqui de... Olha o transporte de floema, de seiva elaborada. Foi produzido aqui o açúcar. Então, tem muito açúcar. Se tem muito açúcar, está muito concentrado. A água vai querer diluir aquilo. A água vem do xilema para diluir. Olha o vaso lenhoso aqui subindo. Entra um fluxo de água, aí, por ter entrado água para diluir a glicose aqui, vai descendo. Isso vai descendo até chegar na raiz. Quando a glicose chega na raiz, essa água que está no floema volta para o xilema. Então, por isso que, no caso aqui, deixa eu descer aqui. No caso aqui, seria a letra C. Então, ó, o osmômetro 1 representa folhas, o 2 representa raiz, o 3, um vaso liberiano, que é do floema, 4, vaso lenhoso, que é do xilema. Então, seria C, o osmômetro 1 representa folhas ou órgãos de reserva com grande concentração de açúcares. Ok? Foi? De boa? Foi, de boa. Agora a gente vai começar a falar da transpiração mesmo em si, tipo, só o processo, como é que ela abre, os estômagos, como é que fecha, o que está envolvido. A gente já viu bastante sobre isso. Mas deixa eu só beber uma aguinha. Alguém tem alguma dúvida em relação a qualquer uma dessas coisas? Fale agora, mas pode falar depois também. Professora, só uma dúvida. Pressão osmótica é contra a entrada ou contra a saída de água? Não, a pressão osmótica
Se eu falo que um local, ó, até na questão anterior eu estava falando disso, né? Cadê? Onde é que estava de pressão osmótica? Aqui. Olha como a explicação, olha aqui. A água flui do recipiente para dentro dos osmômetros. Entra água com mais intensidade no osmômetro 1 do que no 2, porque aqui tem muito açúcar, né? Sendo a pressão osmótica maior aqui, em 1. O que isso quer dizer? Se aqui tem muito açúcar, está muito concentrado. Então, entenda a pressão osmótica como a necessidade de entrar água aqui. Então, nesse local tem pressão osmótica maior do que o outro lado, porque a água está vendo que isso aqui dentro está super concentrado, ela vai entrar para diluir isso. Então, vai entrando água. Então, forma essa pressão, a célula vai ficando mais inchada. Então, é por conta da concentração dissoluta, a água entra. Por isso que a pressão osmótica é maior. Foi? Ah, ok. Te respondeu? Okay, foi. Respondeu. Obrigado. E lembrando que quando vocês estudaram esse transporte, a planta, a célula arrebenta se entra muita água? Ela vai estourar? Sim, ocorre a lise. A célula vegetal, não. Falando, eu falei célula, desculpa, mas eu não identifiquei qual célula, né? A célula vegetal, não, por conta da parede celular. A parede celular impede, tá? Tem essa pressão de turgor e tal, ela impede com que a célula se rompa. Mas no caso de uma hemácia, se está entrando muita água ali naquela hemácia, ela chega um momento que a membrana plasmática dela ela se arrebenta. Então, não dá não. Então, vamos lá. Transpiração, a gente falou bastante da transpiração de estômatos, mas existem 2 outros tipos de transpiração, que é pela cutícula e pelas lenticelas. Só que essas 2 transpirações, elas não dependem de ninguém para, tipo, abrir ou fechar. Elas sempre estão ocorrendo, mas em muita pouca quantidade. Tipo, a transpiração eu poderia dizer que é 99% pelos estômatos e 1% é dividido entre a cuticular e a lenticelar. Então, a planta perde água pela cutícula, isso sem depender de ninguém, ela está perdendo, não tem nada para abrir ou fechar. E as lenticelas também. As lenticelas, pensa num caule, num tronco lá que você estava vendo. E aí o caule tem pequenas entrançazinhas, assim, tem pequenas aberturinhas ao longo daquele caule. Essas aberturinhas na casca são chamadas de lenticelas. Então a água ela pode acabar saindo por ali também, na forma de vapor, né? Mas é principalmente nos estômatos, por isso que eu coloquei maior quantidade. E aí, os estômatos são esses aqui, né? Vamos lembrar quem são eles. Essa aqui, essa célula, no caso, ela tá bem inchadinha, né? Túrgida, então ela tá aberta. Você tem 2 células guardas, elas representadas aqui. É uma célula que faz parte da epiderme. Você tem ao lado da célula guarda, você tem células acessórias, que vão ajudar a trocar substâncias com as células guarda para fazer elas abrir ou fechar. Aqui, a abertura, né, dos estômatos é chamado ostíolo. Essas células guarda, elas são as únicas células que são clorofiladas da epiderme. Lembra que a epiderme não tem cloroplasto, não faz fotossíntese, somente os estômatos, então está cheio de cloroplasto aqui dentro dos estômatos. Logo abaixo da abertura dos estômatos tem uma câmara chamada subestomática. Tem parênquima clorofiliana aqui da folha e essa câmara é um espaço por onde os gases ficam aqui, o vapor de água antes de sair ou quando eles entram. Então, os estômatos, eles abrem para fazer trocas gasosas e transpiração. Então, por isso que está mostrando dióxido de carbono entrando, água e oxigênio saindo. Aí, isso daqui tem no livro de vocês e eu já vi questões perguntando sobre isso. Nossa, levantei meu braço, ó. Ai, que dor da vacina. Os estômatos, eles podem estar localizados na parte de cima da folha, na parte de baixo ou em cima e embaixo. Depende de onde a planta está. Então, às vezes, a questão pode perguntar uma adaptação da planta de acordo com o ambiente. Onde que vai estar localizado o estômato dela? Quando a gente fala epiderme adaxial,
é a parte de cima, face superior. Abaxial é a parte de baixo, tá? Então, imagina como se fosse abaxial, o ventre, entre aspas, da folha, e adaxial, as costas da folha, tá? Quando eu falo que uma planta ela é anfiestomática, ela tem tanto em cima quanto embaixo. E você vai encontrar estômatos nas duas faces da folha em plantas de regiões muito úmidas, tipo floresta amazônica. Se tem muita água ali, ela não precisa se preocupar em deixar o estômato tipo lá embaixo para evitar a perda de água. Não, tem água para caramba, ela quer perder aquilo, o excesso mesmo. Então a gente fala que essa folha é anfiestomática, tem em cima e tem embaixo. Agora, folhas que são hipoestomáticas, hipo embaixo, tá? Na epiderme inferior, na parte que a gente fala que é abaxial. Normalmente são folhas de regiões áridas, então um local que é muito quente, que não tem muita água disponível, a planta, para evitar perder água em excesso, ela tem os estômatos na face de baixo, porque menos luz vai chegar. Se menos luz entra em contato com aquilo, vocês vão ver que um dos estímulos para fazer o estômago abrir é justamente a presença de luz. Então, se menos luz está chegando, ele não vai abrir desnecessariamente, perdendo água assim para o meio, sendo que ele não poderia perder. E no caso, a epistomática está na parte de cima, normalmente plantas aquáticas, porque né, a planta aquática fica flutuando. Se ela ficar com o estômago aberto diretamente com a água, você não vai conseguir fazer as trocas, né? A água não vai conseguir sair ali direito na forma de transpiração. Então, e ela está em contato com água direto. Então, os estômatos estão na parte de cima para ter a troca gasosa e também a transpiração. Isso é legal de ver. Eu acho que isso é em todo o pé de laranja que dá para ver, mas não sei, não posso confirmar. Mas eu falei para vocês, quem tiver pé de laranja em casa, pega uma folha grande e bota contra a luz. Vocês conseguem ver uns pontinhos brancos na folha. O local onde tem pontinho branco é onde tem estômago. Eu gostaria de ter aqui em casa para fazer esse teste aí, porque eu lembro que eu vi isso num laboratório. Um amigo meu botou para a filha dele ver na lupa, né? E aí ele me ensinou isso, mas eu não lembro se é em todo o pé de laranja. Mas eu lembrava que era tipo alguma fruta cítrica, laranja, limão, mexerica, alguma coisa assim. Aí vamos falar sobre alguns fatores que afetam a transpiração, digo, fazer o estômago abrir ou fechar. Fatores externos, como temperatura, umidade do solo, umidade do ar, ventilação e luz podem influenciar nisso. Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a transpiração, mas até certo ponto. A gente fala que a partir dos 10 graus, dos 10 até os 25 graus Celsius, quando está aquela temperatura batendo naquela folha, a planta abre seus estômatos. Se ela passar dos 35 graus, se for ficar muito quente, a planta sabe que se ela ficar com os estômatos abertos, ela vai perder água por transpiração demais. Então, o que ela faz? Fecha. Então, acima de 35 graus, ela fecha os estômatos. Então, assim, claro, quanto maior a temperatura, maior a transpiração, estômatos abertos, mas de 10 a 25 graus. Mais do que 35 já é o sinal que é para ela fechar. O solo, a umidade do solo. Se o solo está muito úmido, obviamente que ela vai abrir seus estômatos, porque aquele excesso de água que está entrando no corpo dela pode sair, porque se ela precisar, ela tem ali disponível no solo. Então, quanto maior a umidade do solo, maior a transpiração. Umidade do ar. Se o ar está muito úmido, tipo choveu, está muito úmido, até mesmo por diferença de concentração, vai ter muito mais água ao redor daquela planta do que lá naquela folha. Então, quanto maior a umidade do ar, mais difícil fica da água sair por transpiração. Então, se o ar está muito úmido, a transpiração diminui, por conta mesmo dessa diferença do gradiente de concentração. Pensa, está muito mais fora do que dentro. Então, a planta não vai perder água para o meio já está sobrecarregado de água. Tá? Então, os estômatos fecham. Ventilação. Essa ventilação não é tempestade, ventania, não. É um ventinho. Se bate um vento, o vento ajuda na transpiração e na evaporação daquela água. Então, quanto maior a ventilação, maior a transpiração. Os estômatos abriram,
Pensa que a água está saindo na forma de vapor. Se tem um vento para levar e se todas as moléculas de água estão umas dando de mãozinha dadas com as outras por conta de ligações de hidrogênio, se bater um vento e levou uma molécula, vai puxar a outra, que vai levar, vai puxar a outra e vai puxando. Então, por isso que quanto maior a ventilação, maior a transpiração também. Porém, se você tem uma ventania muito assim grande, os estômatos vão fechar, porque isso é uma forma de defesa da planta. Aí a transpiração vai diminuir. Então, tipo, um vento fortão, ela não está transpirando, não. Até porque ela se prejudicaria desse jeito. E exposição à luz também. Quanto maior a quantidade de luz, maior vai ser o estímulo para os estômatos abrirem. Eu vou mostrar para vocês por que na próxima aula. Mas os estômatos abrindo, então é maior a transpiração. Então, nessa parte de fator externo, alguém tem alguma dúvida? Entenderam todos os 5 tópicos? Foi? Que dá até para falar do fator interno e a gente finaliza aqui. Temos alguns fatores internos. No livro tá até, vou até abrir aqui, porque no livro está falando mais coisa também. Eu coloquei uns que pareciam com o que estava no livro, mas tem mais coisa no livro. Fatores internos é da própria planta. Então, assim, em regiões secas é óbvio que os estômatos eles vão abrir e fechar muito rápido, porque não pode perder água. E eles abrem principalmente à noite, porque não está com um sol, né, batendo forte e tal, aí eles conseguem abrir. Regiões úmidas, os estômatos eles ficam abertos um maior tempão. Então, não tem problema. Coisas que vão influenciar internamente, né, coisas da planta. Para começar, a área transpirante. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Aqui está falando o tamanho do limbo, o tamanho da folha influencia. Quanto maior a folha, maior a superfície de contato com luz, por exemplo, e lembra que a luz estimula os estômatos a abrir. Então, assim, abrirem, né? Então, quando eles abrem, vão perder água por transpiração. Quanto maior a espessura, gente, é grossura. Quanto maior a espessura da folha, menor a transpiração. Quantidade de pelos vivos, eu vou colocar aqui, ó, fica mais fácil. Então, área transpirante, quanto maior a superfície, maior a transpiração. Folhas da Amazônia são gigantes, então a transpiração dela é alta. Óbvio, porque é uma região úmida que pode ter isso, ela se dá o luxo de perder a água porque tem muita água naquele local. Quanto mais espessa, menor a transpiração de uma planta, quanto mais espessa a cutícula. Lembra que a cutícula é uma parte de cima da epiderme que está protegendo. Se você tem uma cutícula bem grossa, você protege contra a perda de água. Apesar de ter a transpiração pela cutícula, é tão baixa que isso não faz tanta diferença. Digo, a nível, é uma proteção, né? Imagina que tem epiderme aqui e tem uma proteção de cutícula em cima. Normalmente, plantas de regiões superáridas, elas têm uma cutícula bem grossa. Então, diminui a transpiração, porque menos luz vai estar chegando lá para estimular os estômatos a abrirem também, menos calor e tal. Os pelos, tem plantas de regiões que são muito ventiladas, elas possuem bastante pelos, e esses pelos, eles mantêm a camada de ar sobre a folha. Então, eles ajudam, isso no nosso corpo também, a gente tem pelo para ajudar a criar tipo uma camadinha de ar para a gente sentir menos frio, né? E aí, no caso, quando tem esses pelinhos nas plantas, essa camada de ar fica presa ali no pelo e assim vai diminuir a transpiração também. E aí a própria abertura dos estômatos, quanto mais abrir, maior é a transpiração. Quanto menor for a abertura, menor a transpiração. Se tiver muitos estômatos na planta, muita transpiração. Ok? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Voltar com vocês. Então, na próxima aula, a gente pega para fazer exercícios. Falta a gente terminar a falar dos mecanismos celulares, que é o mecanismo hidroativo e o fotoativo, que fazem os estômatos abrirem ou fechar. Então, a gente vai entender a mecânica, como é que isso acontece. E depois fazer uns exercícios. Então, quem já quiser pegando exercício para fazer de transpiração, na página 17 já pode fazer. Tendo alguma dúvida, gente, só me procurar. Ok?